Olá amigo, olá amiga do Inglês Minuto, eu sou o Teacher Carlos e nessa aula você precisa saber disso. Idiomatic expressions, expressões idiomáticas. Se você não domina uma quantidade considerável dessas expressões, você vai ter dificuldade para entender os nativos. E também você vai ter dificuldade para se expressar. Elas são essenciais para deixar o seu inglês natural. Então, a partir desse vídeo, farei uma série com vários vídeos falando sobre expressões idiomáticas. Nesse primeiro aqui, eu separei 10 expressões de altíssima frequência que você vai usar direto na sua vida. Eu tenho certeza que pelo menos uma vez na sua vida você tentou usar uma dessas expressões e não conseguiu, porque você não sabia, porque muitas vezes as expressões idiomáticas elas não têm a tradução literal, né? Aquela tradução ao pé da letra do português. E aí rola aquela confusão. Então, por favor, pegue aí papel e caneta para anotar. E antes disso, lembrando também que em breve abro mais uma turma do meu curso fechado para você estudar comigo na minha plataforma especial de estudos. Clique aqui embaixo, na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Você vai para o grupo do WhatsApp e aguarda lá. Só quem entrar no grupo do WhatsApp vai ter um descontaço. E as vagas são limitadas. Idiomatic expressions. Já disse no começo do vídeo, se você não as domina, você vai ter dificuldade para chegar a um nível onde seu inglês seja bem natural. E você também vai ter dificuldade para entender os nativos. Por isso, você precisa inserir essas expressões no seu dia a dia da maneira mais rápida, simples, direta possível. Por isso, eu separei 10 expressões aqui. Vamos para a primeirinha aqui, então. After all. After all. Essa expressão quer dizer afinal de contas, ou então no fim das contas. After all, after all. Mas, teacher, after all não é depois de tudo? Pode ser também no sentido literal, mas after all, expressão afinal de contas. Primeiro exemplo aí. Mary would never do that. After all, she's a sensible person. Mary would never do that. After all, she is a sensible person. A Mary nunca faria isso. Afinal de contas, ela é uma pessoa sensata. Sensible, cuidado, sensible não é sensível. Sensible é sensato, sensata. Sensível é sensitive. Cuidado. Então, novamente, Mary would never do that. After all, she's a sensible person. A Mary nunca faria isso. Afinal de contas, é uma pessoa sensata. Muito importante, after all, afinal de contas. E a segundinha aí, maybe it's not a bad idea after all. Maybe it's not a bad idea after all. Talvez não seja uma má ideia, afinal de contas. No fim das contas. Percebe aí pelo contexto você consegue chegar aí numa interpretação. Maybe it's not a bad idea after all. Talvez isso não seja uma má ideia no fim das contas. At least, at most. É uma que vale por duas. At least, no mínimo. At most, no máximo. At least, no mínimo. At most, no máximo. Primeiro exemplo aqui. That dress costs at least $200. That dress costs at least $200. Aquele vestido custa, no mínimo, $200. Agora usando at most. That dress costs at most $200. Aquele vestido custa no máximo $200. At least, at most. He earns at least $300 a week. He earns at least $300 a week. Ele ganha no mínimo $300 por semana. Teacher, at least pode ser pelo menos? Também pode ser. No mínimo, pelo menos. Mas, aqui no caso, no mínimo, né, ideia de dinheiro. He earns at most $300 a week. Ele ganha no máximo $300 por semana. At least, no mínimo. At most, no máximo. O verbo earn, na segunda frase, é ganhar. Mas, teacher, ganhar não é win. O verbo win, ganhar, é ganhar competição, ganhar jogo, ganhar na loteria. Ok? Quando você trabalha e você ganha um dinheiro pelo seu esforço, o verbo é earn. E em português nós traduzimos como ganhar. Ganhar
salário, ganhar reconhecimento. Eu uso earn, ok? Então, at least, no mínimo, at most, no máximo. Veja como as expressões são importantes para a sua comunicação. E muita gente erra porque a tradução ao pé da letra, na grande maioria das vezes, não vai funcionar. Por isso eu vou fazer essa série para vocês. Vamos lá. Mais uma aqui. By chance. By chance. Por acaso. By chance. Por acaso. Primeiro exemplo. The best things in life happen by chance. The best things in life happen by chance. As melhores coisas na vida acontecem por acaso. Algo que você não planejou. Por acaso, by chance. E a segunda, I met her by chance at a party. I met her by chance at a party. Eu a conheci por acaso em uma festa. To meet, que é o verbo conhecer, passado é met. Ok? Meet, met, passado. Então, novamente, by chance, por acaso. Você que está assistindo essa aula, você provavelmente precisou usar um dia uma dessas expressões. Elas são ultra úteis, muito úteis. Continuando aqui. A close call. A close call. Quando eu uso essa expressão, a close call, eu quero falar de algo que por pouco não aconteceu. Sabe? Passou raspando, foi por pouco. Uma coisa ruim que poderia ter acontecido. Olha o primeiro exemplo. We almost got hit by a car. It was really a close call. We almost got hit by a car. It was really a close call. Nós quase fomos atropelados por um carro. Foi por pouco. Foi por pouco. It was really a close call. Foi por pouco. Algo que por pouco não aconteceu é como você interpreta close call. Mas tive que traduzir. Foi por pouco. It was really a close call. Foi por pouco. Ainda bem. Na segunda, that was a close call. She nearly saw us. That was a close call. She nearly saw us. Foi por pouco. Ela quase nos viu. O nearly quer dizer quase. Então, novamente, a close call é algo que por pouco não aconteceu. Geralmente uma coisa ruim, que graças a Deus não aconteceu. Day in, day out. Day in, day out. Dia após dia. Mark never takes a vacation. He works day in, day out. Mark never takes a vacation. He works day in, day out. Mark nunca tira férias. Ele trabalha dia após dia. Um dia emendado no outro. Day in, day out. Day in, day out. Dia após dia. Porque muita gente acha que day in, day out é dia sim, dia não, né? Day in, day out. Mas não é. É dia após dia. Cuidado com essa expressão. E a segunda frase é uma frase que eu gosto muito. Success is the sum of small efforts. Repeated day in, day out. Success is the sum of small efforts. Repeated day in, day out. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. E muito cuidado mais uma vez, day in, day out não significa dia sim, dia não. Day in, day out, entra dia, sai dia, dia após dia, day in, day out. Agora, olha só essa aqui. Eat your words. Eat your words. Traduzindo a pé da letra, coma suas palavras. Retire o que você disse. Engula suas palavras. Uma coisa mais parecida em português, engula suas palavras. Engula o que você disse. Na verdade, eat your words. Retire o que você disse. You didn't believe I could pass. You'll have to eat your words. You didn't believe I could pass. You'll have to eat your words. Você não acreditou que eu poderia passar. Você terá que retirar o que você disse. Você terá que engolir as suas palavras. Né? No caso aí, o pass, passar, né? Passar de ano, passar num teste, não tem o contexto aqui, mas a ideia de ser aprovado em alguma coisa. Você não acreditou que eu poderia passar, você terá que engolir, retirar o que você disse. Engolir suas palavras ou então retirar o que você disse. Eat your words, I never lied to you. Eat your words, I never lied to you. Retire o que você disse, eu nunca menti para você. Eat your words, retire o que você disse. Mas o eat da ideia de comer, eu não falo coma suas palavras, engula suas palavras. Eu já ouvi isso em português
em algum filme. É por isso que eu estou repetindo para você aqui. Eat your words, retire o que você disse. Para você ver como são importantes essas expressões. Sem elas você não se comunica de maneira natural. É muito importante saber. Agora mais uma, essa aqui. Essa é demais. Face the music. Face the music. Enfrentar as consequências. Face da ideia de encarar. Esse face não é substantivo, rosto. Face é encarar, verbo. Encarar. Encare a música. Enfrentar as consequências. Encarar as consequências. Sooner or later, you're gonna have to face the music. Sooner or later, you're gonna have to face the music. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que enfrentar as consequências. Você terá que encarar as consequências. Veja que esse sentido figurado, né? Encarar a música, enfrentar a música. Esse music seria a consequência. Face the music. Enfrente as consequências, encare as consequências. Second, face the music. You have to accept the consequences of doing something wrong. Face the music. You have to accept the consequences of doing something wrong. Enfrente as consequências, encare as consequências. Você tem que aceitar as consequências de fazer algo errado. Face the music. Enfrentar as consequências, encarar as consequências. E passando rapidinho para lembrar que em breve abro mais uma turma do meu curso fechado, Treinamento Inglês Minuto, para estudar diretamente comigo, do zero inglês até o nível avançado, com desconto. Clica aqui embaixo na descrição do vídeo ou então no primeiro comentário. Você vai entrar no grupo do WhatsApp e aguarde as comunicações. Continuando. Get cold feet. Get cold feet. Get é conseguir ficar, cold é frio, feet é pés, né, que é o plural de foot. Ficar com os pés frios? Não, ficar com medo. Ah, teacher, ficar com medo, get cold feet, entre outras maneiras de falar ficar com medo, mas essa é muito, muito usada. I was gonna try bungee jumping, but I got cold feet. I was gonna try bungee jumping, but I got cold feet. Eu ia tentar bungee jumping, mas eu fiquei com medo. Bungee jumping é aquela plataforma que você salta preso numa corda emborrachada e você fica pendurado lá. Dá medo, né? Já fiz isso há muito tempo atrás. But now I get cold feet. Agora tenho medo. Veja aqui na primeira frase, got cold feet, porque o passado de get é got. Então eu fiquei com medo. Get cold feet presente, got cold feet passado. Mais uma vez, I was gonna try bungee jumping, but I got cold feet. Eu ia tentar, né, pular de bungee jumping, mas eu fiquei com medo. E a segunda, she got cold feet before her wedding. Até engasguei aqui, perdão. She got cold feet before her wedding. Ela ficou com medo antes do seu casamento. Wedding é casamento. Então, ficar com medo, get cold feet. Mas, teacher, eu já vi be afraid, ficar com medo. She is afraid, I am afraid, you are afraid. Sim, você pode usar, mas get cold feet tem uma frequência muito alta. Então, você tem que saber. Se o gringo fala, oh, I got cold feet, você fala assim, meu Deus, o que tem a ver o pé gelado dele, o pé frio ali? Né? O contexto vai te dar isso aí também. Mas saiba que é muito importante. Essa expressão, get cold feet, inclusive significa outras coisas além de ficar com medo, mas o principal uso dela é esse, ficar com medo, ok? Vamos lá então. Hardly ever. Essa aqui é de altíssimo uso. Hardly ever. Quase nunca. Peter is hardly ever late. Peter is hardly ever late. O Peter quase nunca está atrasado. Hardly ever, quase nunca. She hardly ever eats meat. She hardly ever eats meat. Ela quase nunca come carne. Hardly ever, quase nunca. Então, até esse momento aqui, você viu quantas expressões que você usa no seu dia a dia em português e de repente você não sabia usar em inglês, mas agora você tem. Novamente, eu vou estender essa série aqui. Eu quero chegar pelo menos até umas 100 expressões explicadas para você aqui. Vamos ver se eu consigo. Eu acho que eu consigo. Mais uma aqui. Know by heart. Know by heart. Know é o verbo saber. By heart.
saber por coração, ao pé da letra, meu Deus do céu, saber de cor. Quando você sabe algo de cor, you know it by heart. I can't sing that song if I don't know the words by heart. I can't sing that song if I don't know the words by heart. Eu não consigo cantar aquela música se eu não saber a letra de cor. Know the words by heart. Saber a letra de cor. The words, né? Mas teacher, the words são as palavras. Não é ao pé da letra, mas quando eu falo the words of a song, é a letra da música. Então, the words, a letra. I can sing that song if I don't know the words by heart. Eu não consigo cantar aquela música se eu não souber a letra de cor. E a última, Mary knows many poems by heart. Mary knows many poems by heart. A Mary sabe muitos poemas de cor. Então, o know by heart é saber de cor. Então, eu quero saber se você, pelo menos, tentou uma vez na vida usar uma dessas expressões aqui e no momento não sabia. Escreve aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar saber. Crie algumas frases com essas expressões que eu acabei de dar para você e coloca nos comentários, eu vou adorar saber. Eu fico muito feliz, eu sempre leio os comentários, então não perca a chance de ter aí uma correção do teacher nos comentários, que eu corrijo, né? Você escreve lá, se estiver errado eu vou corrigir. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Está aqui o ícone do canal, clica, ativa o sininho, se inscreve no canal para não perder notificação sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Thanks a lot. See you next class.